Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez queremos louvar ao nosso bondoso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de aqui estarmos juntos, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Sempre é um prazer tê-los conosco, tanto aqui como na EBD, como nos cultos. Deus abençoe a todos. E sempre nós orando uns pelos outros, vocês orando também por mim, para que Deus nos dê graça e dê abundância. Marchai, soldados de Cristo Jesus, marchai e enfrentai o inimigo do bem da luz. Soldados, avançai, sim, avançai, não recuar sem temor com valor. Marchai, lutai, pois Cristo vai a vanguarda avançar. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, né? Hoje a nossa leitura é Êxodo, capítulo 12, né? Nós estamos no capítulo 12 de Êxodo, versículos 11 até o versículo 13. 12, 11 a 13. A palavra de Deus, ela nos diz da seguinte maneira, nós estaremos lendo 12, 11 a 13. Diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito fareis juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Pronto. A nossa temática hoje é pode correr, viu? Pode correr. Pastor Zé, o que é isso? Pode correr. É verdade, pode correr. Queridos, nós sabemos claramente que o povo de Deus, lá quando foram habitar no Egito, é muito importante que a gente entenda isso. Vamos ver aqui a palavra do Senhor em Ezequiel 16. Você que tem a sua Bíblia, 16, 26, diz assim, 16, 26. Também te prostituístes com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocarem a ira. O profeta Ezequiel também está deixando claro que o povo de Deus lá no Egito, eles teriam que passar pela purificação, porque se contaminaram com os seus costumes, com as suas práticas,
Não foi à toa que durante a peregrinação pelo deserto se nota o comportamento e as práticas idolátricas que o povo de Deus lá no Egito aprendeu. Então eles teriam que passar pela Páscoa, ok? Teriam que tirar o fermento velho. Por isso Deus estava dando essa exigência. É muito importante que os irmãos atentem para uma coisa. Olha, assim comereis os vossos lombos cingidos. O que quer dizer lombos cingidos? Como eles iriam sair do Egito, eles teriam que atentar para as roupas. Eles vestiam vestidos longos e aquilo ali poderia atrapalhar o correr deles. De modo que cada israelita teria que pegar a roupa junto ao corpo, ajuntá-la e passar um cinto na roupa para segurar as vestes e não atrapalhar os pés quando eles fossem correr. Veja, a primeira coisa, ele está dizendo o seguinte: vocês vão sair do Egito, mas vocês comem com os lombos cingidos, ou seja, nada deve atrapalhar a corrida de vocês. Nada, nada. Quando a gente lê Lucas, pegue a sua Bíblia aí e acompanhe comigo Lucas 12, verso 35. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui comigo em Lucas 12, verso 35. Está escrito assim na palavra do Senhor Deus: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ninguém pode correr bem se há alguma coisa que atrapalha. Tem cristão, tem irmãos que na verdade não atentam para isso, mas Deus estava dizendo para Israel: vocês devem ter na vida de vocês as roupas, mas como vocês vão correr, então é necessário cingir os vossos lombos, ou seja, peguem as vossas roupas, subam ela mais e colocam um cinto, amarra aí com a corda, mas os pés devem estar livres para correr bem. Então, a minha pergunta é: será se você que está vivendo a fé, você pode correr? Pode correr a corrida da fé, a maratona da fé? Vocês sabem que um jogador ou um atleta, quando ele vai participar de uma corrida, ele só coloca um calção, uma blusa. Ele não pode ter nada que venha trazer mais peso para a sua vida. Isso é lindo, irmão, porque quando a gente vai para Hebreus, pega a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 12, ele deixa bem claro. Hebreus capítulo 12, ele diz: portanto, verso 1, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Agora preste bem atenção, a gente sempre corre com medo, ou a gente sempre corre avexado porque quer alcançar alguma coisa. Agora aqui vocês já imaginaram isso? Correr com paciência. Entenderam agora? Correr, mas correr com paciência, como é que pode? Observem bem, ele diz: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você quer correr bem? Então cinge os seus lombos, ou seja, se há alguma coisa que está atrapalhando os teus pés de se firmar bem, de andar bem, cinge os seus lombos. Tenha a sua candeia sempre acesa. Eita, coisa boa, meus irmãos. Não tem coisa melhor. Então, aqui Deus estava dizendo para Israel: vocês vão sair do Egito, mas agora vocês precisam, em primeiro lugar, terem os lombos cingidos. É a primeira coisa. Cinja os vossos lombos. Queridos, quando nós analisamos, há muitas coisas que podem atrapalhar o nosso correr. Tinha uma igreja que era apaixonada por Paulo. Eles queriam até arrancar os seus olhos e dar para Paulo. Que coisa linda, é uma coisa maravilhosa, né? Alguns julgam que Paulo tinha problema na vista, outros julgam que eram os inimigos, outros julgam seu orgulho, seja lá como for. O certo é que essa igreja, ela era apaixonada por Paulo. Essa igreja ouviu o evangelho de Paulo e ela ficou maravilhada com Paulo, obedecia a Paulo, mas um dia ela deixou de correr bem. Olha aqui, ó, Gálatas, você que tem a sua Bíblia aí, leia comigo verso 7 do capítulo 5. Olha o que Paulo diz, Gálatas
Gálatas, deixa eu ver aqui, Gálatas, ele vai dizer aqui, deixa eu ver se é 5:7, deixa eu ver aqui mesmo, só um minuto, 5:7, corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa igreja, ela estava correndo bem, essa igreja, ela amava Paulo, mas de repente eles pararam de correr bem. Quantos crentes não viviam bem na igreja, cantando, adorando a Deus, dizimando, ofertando, mas foi ouvir uma pessoa que tem embaraço, foi ouvir uma pessoa que é cheia de mágoa, foi ouvir uma pessoa que tem traumas, foi ouvir uma pessoa que é ingrata, que é infeliz, que não quer obedecer ninguém e deixou de correr bem. Paulo pregou tão bem, ensinou tão bem, mas agora muitos ali estavam deixando de correr bem. Observem que a ordem de Deus para Moisés, ele disse assim: vocês vão sair da seguinte maneira: comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o cajado na mão. Olha, apressadamente. O que quer dizer apressadamente? É porque eles estivessem com medo? Não, senhores. Apressadamente é porque eles deveriam estar prontos para atender o chamado, a ordem divina a qualquer momento. Eles deveriam comer, deveriam ter aqui o sapato nas mãos, porque a qualquer hora o brado de Deus dizia: podem sair, podem sair. Então eles teriam que apressadamente atender ao chamado divino. Deu para entender esse mistério aí? Então, querido, é muito importante que você atente para essa expressão do versículo 11. E aí você tem dois verbos, o verbo cingir e apressar. Você tem que estar sem embaraço para correr, e você tem que estar na condição de, na hora que o Senhor dizer, você falar: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Crente tem que estar pronto a qualquer hora, a qualquer momento, ok? Não, eu vou orar, eu vou saber se Deus quer isso. Não, tem hora que é o momento só de você obedecer, certo? E eu passarei pela terra do Egito. Aqui está a palavra Páscoa, do verbo passar, não é? Eu passarei. Esse verbo no hebraico, pesar ou passar, na verdade, fala que Deus haveria de passar. E aí é muito importante os irmãos atentarem para esse verbo aqui. Eu passarei na terra do Egito. E desde o animal, dos animais e sobre todos os deuses do Egito, eu farei justiça, eu sou o Senhor. Aqui está a impotência dos magos, aqui está a impotência dos deuses do Egito. Como é que os deuses tinham poderes, eles eram fortes, e os magos tinham poderes e agora não puderam fazer nada? Porque o desfecho final é um golpe fatal, a morte de todos os primogênitos. E a Bíblia diz aqui: agora eles saberão quem é o Senhor quando eu trouxer o juízo sobre a terra do Egito. Lá está no plural, juízos. Então, a impotência dos magos, a impotência de Faraó, a impotência dos deuses, tudo ficou por terra. A soberania de Deus, a grandeza de Deus, provou para os egípcios que quem tinha o poder era o único Deus verdadeiro. Você pode ler Êxodo 6, verso 2, verso 8, verso 6, verso 29. Nesses versículos está o poder, a grandeza. O faraó que zombou de Deus, perguntando quem é o Senhor, os magos, agora todos estavam envergonhados, porque Deus provou quem de fato ele era. Deu para entender isso? Então, quando ele diz eu passarei, porque na verdade ele haveria de trazer o juízo, a sentença, a morte para os primogênitos, ok? E aí nós vamos para o verso 13, diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Agora vem o mais importante aqui. É fundamental que você atente para essa parte aqui. Ele diz assim: o sangue como sinal. Esse sangue como sinal, ele tem várias lições aqui. A primeira, nós podemos observar que Deus haveria de passar. Mas quando Deus passasse com a praga da mortandade, o povo de Deus teria proteção, o povo de Deus teria amparo. Enquanto para os egípcios haveria julgamento, sentença de morte, juízo,
O mesmo anjo ia passar também na terra do povo de Deus. Mas na casa que tivesse o sinal do sangue, na verdade, a morte, a praga, o mal, a tristeza não entraria. É muito importante aqui. Observem bem que o texto, ele diz que o sangue estaria como sinal. Há duas lições importantes. O sangue como sinal nas ombreiras, nos portais da casa, esse sangue como sinal, na verdade, ele ia falar de duas coisas. A primeira, ia mostrar claramente que aquele sangue ali estava de conformidade com aquilo que Deus estava falando. Ou seja, cada israelita fez como Deus havia determinado. Em segundo lugar, aquele sangue como sinal expressava obediência e fé. O pai que colocou, a família que colocou o sangue é porque de fato acreditava na ordem divina. A família que colocou o sangue nos umbrais das portas mostrava que tinha obediência. É assim que o povo de Deus vai sair do Egito. Ou seja, quando a morte passar, quando a praga vier, mas se tiver obediência, se tiver fé e se viver conforme os mandamentos do Senhor, como diz o Salmo 91, não é isso? Lá o Salmo 91, lá pelo versículo 10, não me foge a memória. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Tem sinal do sangue do Cordeiro? Tem um hino antigo, até a cantora Mara Lima cantou ele, o sangue nos umbrais. Se você depois você puder ouvir esse hino, eita, hino maravilhoso. É de um grupo muito antigo, mas a Mara Lima regravou ele. Parece que é sangue nos umbrais. Eu não me lembro bem, mas é isso aí. O sangue nos umbrais. É um hino lindo. Todas as vezes que eu ouço esse hino, eu choro. Ele é muito lindo, esse hino. E aqui, alguém quando olha, lê isso aqui. O sangue estará nos umbrais. Não, ali, uma pessoa que colocava o sangue era sinal de obediência e também de fé. Obediência às ordens divinas, obediência à palavra do Senhor. A casa onde tem o sangue, tem irmão que pensa que a vida cristã é só como ele quer. Não, a vida cristã, para você correr bem, olha aí, para você correr bem, é preciso tirar todo o embaraço. Embaraço é pecado, gente. Embaraço é pecado. Como eles iam sair do Egito, eles agora deveriam absidarem-se, separarem-se de todo tipo de pecado. Qualquer coisa que atrapalhasse eles de correrem bem, teria que ser excluído, teria que ser eliminado. Ou seja, você não vai para Canaã, eita glória a Deus, eu vou encerrar dizendo isso aqui, você não vai para Canaã de maneira nenhuma, irmão, com uma vida suja, com uma vida marcada pelo pecado. Você não vai para Canaã com uma vida de falsidade. Para entrar em Canaã, tem que primeiro ter o sinal do sangue do Cordeiro. O sangue vai nos purificar, o sangue vai nos proteger, o sangue vai nos dar uma nova vida. E essa nova vida, eu que já passei o Mar Vermelho, atravessamos o Mar Vermelho, vencemos o Egito, agora vamos para Canaã, porque uma nova vida começa. Eita, né? A gente cantava aquele corinho tão bem simplesinho, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Isso é simples, mas tem uma verdade teológica pesada. Tu só pode ir para Canaã depois que você sai do Egito. Você só pode ir para Canaã se o sangue do Cordeiro estiver na sua vida. Outra coisa, por que eu vou andar sem medo, sem embaraço? Porque o sangue tira o julgamento, a sentença de morte. Pelo sangue de Cristo nós temos vida. Para os egípcios, o anjo ia passar, a praga ia passar e era sentença de morte. Quem tem o sangue do Cordeiro tem a consciência limpa. Quem tem o sangue do Cordeiro caminha sem impedimento algum, não tem mais medo de julgamento, porque a sua vida foi lavada pelo sangue de Deus, né? Conta-se a história de alguns tempos atrás, de um anjo enviado para o Egito visitar. Todo primogênito da casa ia tocar, se não tivesse
meia-noite o anjo do Senhor passou, em todos os primogênitos da casa e tocou. Mas quem tinha o sangue nos umbrais dos seus portais, dormia e repousava-se em paz. O anjo do Egito aos primogênitos feriu, porque não tinha sangue em seus umbrais. É mais ou menos assim, eu não me lembro toda a melodia, mas você pode baixar aí da Maraline. Esse hino é lindo, meus irmãos. O tema. Esse hino é lindo. O anjo do Egito. É lindo esse hino. E aí, olha, olha o que ela diz aqui, ó. Como é glorioso ter as marcas lá da cruz e ser purificado pelo sangue de Jesus. Os males deste mundo nunca podem me atingir, se o sangue precioso está em mim. É lindo esse hino. Esse hino aqui eu ouvi no cantor antigo. Depois eu vi que Mara Lima regravou esse hino. Então faça isso, que haja sangue nos portais da tua casa, sangue em tua vida, sangue carmesim. Eita, coisa boa, Pai. É o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, continua conosco, nos dando vitória e nos abençoando. Abençoa teus filhos, que haja o sangue do Cordeiro em nós, purificando nossa vida, nossa consciência, nossa casa. E ó Deus eterno, que este sangue esteja em nós, para que não tenhamos um sentimento de julgamento, de sentença, de medo, pois aonde o teu sangue está, remove toda culpa, todo pecado, toda miséria, e assim nos dá condições para corrermos bem, porque não há mais embaraço. O Egito já saiu, a prática do Egito já saiu, os costumes do Egito já saíram, e agora caminhamos de cabeça erguida para Canaã. Abençoa teu povo, abençoa tua igreja, abençoa os que hoje vão cultuar a ti pela manhã na escola dominical, e queremos te servir em espírito e em verdade. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.